Muito bem, gente, nós vamos, na primeira fase da nossa reunião, prosseguir com o estudo que a gente está realizando do Livro dos Espíritos. Na semana passada, nós finalizamos o capítulo de número 3, né, da segunda parte, que fala a respeito do retorno nosso, após as lutas aqui no plano físico, à parte espiritual. E as questões aqui que foram trabalhadas, elas nos auxiliam muito no entendimento desse processo, de modo que haja, da nossa parte, com a compreensão que vai se ampliando, uma postura mais tranquila e mais equilibrada. Mas em tudo, na essência do que foi mostrado nas questões, nas perguntas feitas por Allan Kardec, que o fator primordial para todos os seres, para todas as criaturas, está profundamente ligado às questões morais, às aquisições do espírito que diz respeito aos valores morais. Porque, embora o conhecimento da doutrina espírita possa auxiliar o ser, a criatura, ele não é fator exclusivamente determinante. Porque a pessoa pode entender, saber o livro dos Espíritos, de trás para frente, frente para trás, conhecer todas as obras, de modo geral, em função da capacidade mnemônica que ela apresenta. Mas se não houve um esforço pela vivência cristã, o conhecimento por si só não vai determinar a ela um lugar mais harmônico no plano espiritual. E seria também, de uma certa forma, mais difícil, se for só o conhecimento da doutrina, para aqueles que professam outras religiões. Eles ficariam com uma situação difícil, mais difícil. Então, o valor moral, o fator moral, ele diz respeito a qualquer criatura, dentro da capacidade de assimilação que ela traz, que ela apresenta. Então, não importa. Religião A, B, C ou D, e a gente vai trazer até no ponto mais extremo, que a criatura poderia até se dizer ateu, e se tratando de uma cultura religiosa, mas, no entanto, é uma criatura dada à caridade, ao amor ao próximo, né? Então, esse trabalho vai determinar o local que nós iremos para o plano espiritual. O conhecimento da doutrina, como foi colocado pela própria espiritualidade, ajuda, vai criando para nós um entendimento, não no sentido do que vamos encontrar lá especificamente, mas abre o nosso campo de entendimento para o trabalho que diz respeito às conquistas morais. É o trabalho de espiritualização do ser da criatura, né? A partir do que ela apresenta. O conhecimento por si só não traz ali direcionamento. A gente tem mencionado muito a experiência de André Luiz. O que foi parado naquela região do plano espiritual, o umbral, né, que ele denomina próximo umbral, em função do bônus vibracional que ele apresentava em si mesmo, na sua consciência, em função das lutas do dia a dia, da sua última existência. Então ele elaborou um bônus vibracional tal que o colocou em sintonia com aquele ambiente que ele permaneceu por 8 anos, para exonerar de si aquele crime, abrindo portas para uma sintonia mais elevada. Então vai estar conosco, independente aí da religião. E na sequência do nosso estudo, hoje nós vamos iniciar o capítulo 4 da segunda parte. Esse capítulo aborda para a gente a respeito da pluralidade das existências. Então, como a doutrina espírita esclarece para a gente de uma forma muito objetiva a necessidade, o processo em que, para alcançarmos a perfeição, é necessário passarmos por muitas existências. Pouco a pouco vai trabalhando o nosso mundo íntimo na conquista desses valores morais que são determinantes para o estado evolutivo nosso, o leitor ao plano espiritual, sobretudo. A gente lembra também da questão da própria mãe de André Luiz, né? Ela se encontrava num plano espiritual diferenciado, acima do dele. Ele tem a oportunidade de ir a ela no encontro que se dá, no primeiro dia de trabalhos nas câmaras de edificação, e ela também vai até ele. Ela vai até o nosso lar, estar com ele, conversar com ele. Mas a região espiritual em que ela se encontrava era um plano superior ao nosso lar, em função das conquistas morais que ela apresentava. Então, no capítulo 4, que fala da pluralidade das existências, o primeiro subitem vai abordar a respeito da reencarnação, que é um dos princípios da doutrina espírita. E não é algo que foi criado ou foi apresentado à humanidade pela doutrina espírita. Está no seio das diversas religiões, das diversas filosofias espiritualistas que vamos encontrar no nosso ordem. Na Índia, na China, até entre o próprio povo hebreu, a gente vai observar, havia lá um rudimento do processo encarnatório. Tá? Não é tão claro nas religiões de modo geral, o próprio povo hebreu, tão claro como nós temos hoje com o estudo da doutrina espírita. Mas os rudimentos estavam esparsos, né? Porque foi necessário guardar o tempo para ver uma maturação, a maturidade, a capacidade perceptiva do homem
para que pudesse ser esclarecida a forma como ela nos apresenta. É muito interessante observar isso. Porque, por exemplo, na Índia, eles acreditam na reencarnação. É ponto que eles trazem como fazendo parte da cultura religiosa deles. Mas eles acreditam que se a pessoa entrou por um caminho complicado, difícil, não conseguiu vivenciar os princípios espirituais que são apresentados por castigo, ela pode reencarnar no corpo de um animal. Isso é da cultura deles. A doutrina espírita vem e mostra para nós, o princípio da reencarnação está lá, né? Mas a doutrina espírita vem e mostra para nós que, uma vez que a criatura alcançou a condição humana, o pensamento contínuo, não tem como voltar às experiências da retaguarda, retrogradar, né? A coisa é sempre progressiva. Então não volta a uma condição inferior. Vamos avançando. O que acontece é ficarmos como que estacionados. Não houve avanço. Ficamos no mesmo patamar relacionado a encarnações passadas. Repetimos o que já havia sido feito. Então vamos ficar como que presos a esse ambiente. Voltando ao plano espiritual, vamos encontrar as consequências do que foi plantado no próprio ambiente condizente com o bônus vibracional que nós apresentamos. Aí lembrando novamente André Luiz. E vai ser programado, depois de determinado período, um novo retorno, com o objetivo de quê? Trabalhar no mundo íntimo na conquista de vibrações mais elevadas. Deus impõe isso de encarnação, já estudamos essa questão, com o propósito de fazer chegar à perfeição. Então o objetivo da reencarnação é sempre o progresso do ser da criatura. Se não avançou, fica estacionado. Se está estacionado, volta ao ponto, né, que diz respeito àquela fase, àquela faixa em que ele encontra-se sintonizado. Mas o objetivo é avançar. E o que a gente entende numa visão mais ampla? Esse estacionamento que pode se dar com qualquer um de nós representa o quê? Uma repetição dentro de um determinado patamar que vai gerar consequências dolorosas, difíceis, mas nos ajuda a fixar aquilo que é positivo. Quando, em função do desregramento, nós perdemos a saúde do corpo, que basta apresentar uma debilidade de um determinado órgão, por exemplo, vai mostrar para nós as consequências dolorosas da importância de um controle maior no processo alimentar, se o problema tem a ver com o processo de alimentação, por exemplo, né? Então vai mostrar o quadro, eu tenho que me cuidar mais. Assim que eu melhorar, já vem o regime dado pelo médico em função do problema, mas assim que eu voltar à saúde normal, vou ficar mais atento ao meu processo de alimentação. Aprendemos com a perda, com a dificuldade. Então muitas vezes para nós, no processo das experiências reencarnatórias, a fixação do valor vai se dar através dessas experiências mais dolorosas, mais difíceis, mais complexas. Nada se perde. Então o subitem aborda para a gente a respeito da reencarnação. E é a partir da questão 166. E Allan Kardec pergunta à espiritualidade amiga: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E eles respondem: sofrendo a prova de uma nova existência. É um desdobramento declarado. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Letra B. A alma passa então por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-nos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o objetivo deles. Letra C. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado o corpo, toma outro, ou então que reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender? E eles respondem evidentemente. Questão 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Questão 169. É invariável o número das reencarnações para todos os espíritos? Não.
Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forma. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Finalizando o subitem, a letra 170. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, puro espírito. Né? Chegamos no ponto que o trabalho encarnatório nos conduz, que é a perfeição do espírito. Então, gente, olha só, ele vai abrindo a nossa capacidade de compreensão, de entendimento para o processo encarnatório. Como a gente falou no início, a reencarnação não é uma coisa, não é um princípio que é apenas a doutrina espírita. A doutrina espírita traz porque ela é divina. E no momento que ela apresenta, ela vai elucidar alguns pontos, alguns detalhes. Vai mostrar para nós o processo científico, a ciência do processo encarnatório. A gente vai observar, por exemplo, nas obras de André Luiz, no livro Missionários à Luz, ele menciona alguns pontos em sentido do processo encarnatório, como que ele se dá, como que ele ocorre. Mas fica claro para nós o seguinte, que uma encarnação só não é suficiente para alcançarmos a perfeição. Sejam perfeitos, como é perfeito nosso Pai que está nos céus. Uma orientação de Jesus para a humanidade. E a gente vai perceber que alcançar essa perfeição não se dá apenas numa vida, numa existência. Por mais que a criatura faça um voto no sentido de uma vivência mais espirituosa, com mais tranquilidade, por mais que ela se esforce, por mais que ela se dedique, ela vai partir para o plano espiritual ainda com muitas coisas a serem conquistadas, mas que ela tenha se dedicado. Aí a questão apresentada aqui, a pergunta apresentada para Allan Kardec é muito objetiva nesse sentido. Né? Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? Seu objetivo não é alcançar a perfeição? Se Jesus fala, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, ele mostra que há uma dinâmica. O próprio capítulo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Allan Kardec seleciona esse princípio para nos orientar, ele vai mostrar claramente, não há como a criatura alcançar a perfeição no mesmo nível, com esse patamar de Deus, que é o Criador. Né? Mas que a gente aproxime, nós nunca iremos alcançar a condição dele. Vamos estar buscando estar cada vez mais próximo dele, mas não da forma, do modo como ele é, o Criador criável, né? Criado. Devemos perceber isso. Mas apresenta para nós uma referência dentro do campo de trabalho, de luta que nos encontramos. Aquela perfeição cada vez mais próxima do Pai, mais próxima do Criador. Vamos ter junto a nós inúmeros exemplos, inúmeras criaturas que passaram pela Terra, entenderam a mensagem, se esforçaram e deram notícias para a gente de uma vivência cristã. Mas não são criaturas perfeitas ainda não. Né? A gente vai observar, vamos até estudar uma questão específica mais à frente, e que a Espiritualidade coloca claro para a gente. Guia e modelo para a humanidade é Jesus. Não existe na Terra uma moral superior a ensinada por ele. Então o Espírito puro pisou junto aos homens aqui para trazer a mensagem. Mas nós estamos ainda muito distantes dele, Mesmo que os que vieram em missão ainda apresentam uma distância em se tratando do Cristo. A gente pode pegar entre os discípulos, por exemplo, o João Evangelista, que teve uma percepção muito clara, muito profunda, e uma vivência muito próxima, né, de Jesus como os demais, mas ele tinha um entrosamento maior, a gente percebe, pelas próprias narrações dos evangelhos. Ele tem um movimento muito elevado, mas ainda está distante da perfeição, das conquistas que Jesus já implantou isso à época, né? A gente tem a notícia. Então, para que possamos alcançar a perfeição, podemos mudar o processo nosso das conquistas do Espírito, no sentido mais profundo, serão sempre necessárias provas de uma nova existência. O retorno da criatura às experiências no plano físico, para a fixação dos valores, para a fixação dos princípios. Tanto é que ele vai prosseguir, né? Allan Kardec pergunta: como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Se a gente pega, por exemplo, na obra de André Luiz, o primeiro livro, Nosso Lar, tá? Vamos observar André Luiz chegando para o espiritual, se adaptando a uma estrutura diferente daquela que ele conhecia até então, né? Ou seja, tem toda uma movimentação muito positiva. E depois ele começa um trabalho de ajuda ao próximo, seja encarnado, seja desencarnado. E vai participando, ele mesmo menciona, de estudos, de palestras, de trabalhos na aquisição de conhecimento.
Quando nós analisamos a última obra desse conjunto de obras que ele trouxe, a gente vai perceber que ele já se encontra numa dinâmica diferenciada. Ou seja, houve conquistas, houve trabalhos na sua intimidade, no sentido de avançar, melhorar na sua parte. É interessante porque há alguns momentos chama a nossa atenção, às vezes está diante de uma situação, visitando os encarnados, né, em que o sentimento humano se expressa. Porque ao voltar ao plano espiritual, não opera mudanças bruscas, ela vai se dando ao longo do tempo. Então, em algum momento, ele entra na análise do quadro que está sendo trabalhado pela espiritualidade, juntamente com ele entra naquelas reflexões mais humanas, a visão nossa que ele tem, mais humana, e começa a entrar naquela onda mental. Daí a pouco vem a orientação do Espírito benfeitor, né, do que está ali dando as diretrizes para o trabalho do benfeitor. Estou chamando a atenção para que ele mude o pensamento, de modo a se manter ali com ele. E muitas vezes, juntamente com isso, entra ondas do sentimento que se expressam, porque faz parte do processo de readaptação. Imediatamente ele procura mudar o tom vibracional, não só do pensamento, mas também do sentimento. É interessante observar isso. E ele alcança aquele nível de expressão mais harmônica, quando dizer com o trabalho, ou seja, ele está no esforço para se melhorar também, embora no plano espiritual. E a coisa vai prosseguindo, né? Então a gente observa na última obra, ele já apresentando um domínio maior, e se tratando dessa luta que vai sendo feita, que vai sendo realizada. Na primeira visita que ele faz ao plano físico, ele passa por um processo em que ele vai se capacitar magneticamente, não só para volitar, volitação, do percurso que eles iriam fazer, mas também a capacidade perceptiva do campo mental para entrar em interação com as pessoas, com os encarnados. Tanto é que a gente vai observar que em alguns momentos ele aproxima do companheiro encarnado, né? Coloca às vezes as mãos sobre a cabeça e começa a perceber o quadro mental do companheiro. Algumas vezes, no início, o processo se dava com o auxílio do benfeitor, que vem junto a ele, põe a mão na testa dele, magneticamente ativa o campo perceptivo dele para que ele possa registrar o que se passa ali com o companheiro encarnado, desencarnado, né? Ele vai fazer uma leitura ali, mas mostrando o quê? Que ele está no trabalho de adestramento da faculdade perceptiva dele, no plano espiritual. E mais à frente vamos perceber que esse movimento ele ocorre com muita facilidade. Então é notório, a gente percebe pelo próprio exemplo que há um avanço, há uma transformação, há uma mudança. Então será que essa readaptação, ou essa melhoria do espírito, ele se dá apenas no plano espiritual, uma vez que a criatura já se encontra de retorno na parte do espírito? E eles respondem que não, né? Depurando-se a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Vide André Luiz. Mas para isso, necessário ele é a prova da vida corporal. É importante que a criatura retorne ao plano físico, porque vamos perceber e vamos entender que é através da experiência que ela fixa em si os valores e os princípios. Aí vou colocar o André Luiz como exemplo. Então tudo que ele está aprendendo no plano espiritual, ele vai ter que retornar aqui no plano físico para poder, através da experiência, fixar em si os valores e os princípios. Ele está ali assimilando. O que está acontecendo conosco de alguma forma, né? A gente vai entender, dentro de uma média, nós estamos aqui novamente no plano físico e tem um objetivo. O objetivo é o aprimoramento nosso. E é provável que, se não todos nós, pelo menos a maioria, passamos por instruções do plano espiritual para o exercício dessa nova experiência, com o objetivo de fixar na nossa intimidade valores e princípios relacionados com a encarnação passada e, ao mesmo tempo, com o conhecimento adquirido no plano espiritual, e tendo a oportunidade de rever os conceitos, os valores, através da doutrina espírita e através do Evangelho de Jesus, para que o esforço possa realmente nos conduzir a um trabalho de mudança e transformação, voltarmos ao plano espiritual, acrescidos de novos valores que ainda não possuímos. Então, por exemplo, a criatura na existência passada, que pode ser qualquer um de nós, na convivência com o semelhante, realmente ela fazia prevalecer o seu domínio, agia com força, com intensidade, e colocava, muito orgulhosa, né? Se colocava acima de todos, exigia, tinha poder, dava o comando, dava ali as diretrizes. Volta ao plano espiritual, percebe que cometeu vários enganos,
tá? E às vezes até depois de um longo sofrimento nas regiões inferiores, é recolhida, é direcionada para ambientes mais harmônicos, e começa então a refletir. Começa então a perceber, pelos próprios estudos, que ela deverá ser totalmente diferente daquilo que ela foi na sua última existência. E começa a planejar o seu retorno à experiência no plano físico, de forma a tentar desativar bastante daquele impulso, daquela impulsividade que ela traz da experiência, até das experiências anteriores à última. Passa então a programação. Ela vem, retorna, né? Depois de muito trabalhar, de muito dedicar-se, ela consegue a oportunidade de estar aqui. Então ela vai começar um trabalho em que ela vai procurar, ao longo do tempo da existência, desativar esses impulsos. Então as situações que vão ocorrer vão mexer com a atividade dela, de forma que os impulsos venham, eles se expressem, né? Pelo menos nasçam da atividade daquela, porque é um automatismo que ela desenvolveu lá atrás. Mas tem um conhecimento. Tem um conhecimento do Evangelho, tem um conhecimento dos estudos que foram feitos, do plano espiritual. Então, de forma intuitiva, está ali, está a atividade dela. Agora, o que acontece, gente? Se nós estamos no plano espiritual, por exemplo, na colônia do nosso lar, o clima vibratório é mais harmônico. É o clima da colônia do nosso lar. Conseguimos uma relativa sintonia com o ambiente e vamos permanecer ali. Fica mais fácil, fica mais harmônico, né? Por exemplo, na nossa vida prática, quando estamos no tempo religioso, é mais fácil a harmonização, é mais fácil sermos mais fraternos, mais amigos, o sorriso flui com mais facilidade na convivência com as pessoas. Às vezes alguém que chega e nunca vimos, é a primeira vez, vem ali a fraternidade, estabelecendo uma relação, a proximidade, porque o clima favorece. Agora, é positivo, é importante. Vamos observar que o valor real, ele vai ser expresso, terá que ser expresso lá fora. É na via pública, é no local de trabalho, é com os familiares. Ali é que essa fraternidade, essa compreensão, esse entendimento vai ter que ser expressado. Porque, com o familiar, muitas vezes, a pessoa nos tira do sério, pelo comportamento e pela atitude dela. Os outros acham uma pessoa tranquila, harmônica, mas nos incomoda, mostrando que tem algum problema, uma dificuldade ali a ser resolvido. Então começa a luta. E é o campo de trabalho, por quê? As vibrações são diversas. A gente pode, por exemplo, pegar um coletivo, assentarmos ao lado de uma pessoa. Essa pessoa pode, durante o percurso todo, estar em prece, esse pensamento elevado, né? Não conseguimos perceber. É prece, ela é sintonizada com o bem. E vai, faz o percurso, descemos no coletivo e ela continua. Mas a pessoa pode estar ali pensando no assalto que ela vai cometer à noite, por exemplo. Pensando, articulando, como que ela vai fazer. Não sabemos, está do nosso lado, né? Se a gente tem uma tendência para o lado positivo, é mais forte, sem saber porquê, entre aspas, a gente começa a pensar em coisas boas também, lendo a passagem do Evangelho, por exemplo, começando a pensar numa pessoa ajudando a outra, porque o clima vibracional da pessoa que está do nosso lado, que está em prece, cria ali uma aura, e como nós entramos naquela aura, aquilo acaba nos envolver de alguma forma, né? E sem saber porquê, a gente entra numa linha de pensamento também positivo. Mas pode acontecer o contrário. A gente assentamos ao lado da pessoa ali, que está articulando algum crime a ser cometido, um assalto, por exemplo. E a gente começa a entrar naquelas linhas de pensamento, não vai estar relacionado com a criminalidade em si, mas pensamentos mais negativos. Começamos a observar situações da vida de uma forma mais pesada, mais difícil, complicada. Começamos a analisar, por exemplo, situações da política, da economia, valorizando de uma forma muito incisiva o lado negativo. Então entramos numa linha de pensamento que nos induz a vibrações mais pesadas, em função do clima vibracional do companheiro e da tendência que nós apresentamos. Tá? Algumas obras de André Luiz, né, uma só não, elas falam disso para nós, em que o benfeitor, se dirigindo a André Luiz ou os companheiros que ele se encontravam no processo de orientação, fala o seguinte: a ave de rapina, ela pode até pousar, ela repousa na imagem que ele nos apresenta, mas nós não podemos deixar que elas façam ninho. O grande problema é esse: elas façam ninho. Sentamos, de repente os pensamentos vão ficar esquisitos. A ave de rapina pousou. Agora, nós não podemos deixar que ela faça ninho.
né? Se a orientação do Evangelho está aqui, e se tiver oportunidade, ele está com a gente, vamos pegar uma parte, uma parte que é melhor que esses pensamentos. Então a gente muda o clima vibracional e alcançamos um padrão melhor. Então começamos a entrar em crédito, alguma coisa assim, mudando ali o diapasão do pensamento, das ideias que vem. Então é um processo de aprendizado. Com isso, o que está acontecendo? Nós estamos realizando aquele esforço no sentido de cumprir a programação para a qual nós encarnamos, que é a melhoria da transformação. Então, o ambiente físico em que nos encontramos, as vibrações são diversas. É igual, por exemplo, a gente pode buscar como fator de elucidação as ondas de rádio, a questão do telefone celular, televisão, as ondas estão presentes aqui, né? Se a gente está em determinado ambiente, um familiar quer falar conosco, você vai teclar no aparelho dele o número nosso e dá pouco. Vamos atender a pessoa aqui. Então, as ondas vibracionais, as ondas, né, respectivas daquele aparelho, chegam no ambiente e vibram aquilo, né? Só que o nosso aparelho está apto a receber aquilo, aquela vibração ali. Se é, por exemplo, um rádio ou uma televisão, podemos ter de cada um de nós no ambiente uma televisão e vamos sintonizar a televisão rádio naquele mesmo canal. Todos vão pegar, né? Para a gente poder observar que a onda vibracional está aqui no ambiente. Então, não importa, a gente vai estar sujeito a essas influenciações. Agora, compete a nós o quê? Dentro da linha de música que estamos realizando, fazer como que a seleção. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O próprio André Luiz dá notícia para a gente, de visitas que ele realizou, de acompanhamento. Ele observava que na via pública as pessoas passavam e como que uma nuvem escura sobre elas, acompanhando aquela pessoa, acompanhando aquela criatura. Por quê? As linhas de pensamento dela atraíam aquelas energias. E aqui formava como uma nuvem sobre ela, acompanhando a criatura por onde ela ia, chamando a nossa atenção para o efeito das nossas ondas mentais. E quando ele vai narrando isso para nós, ele observa um caso muito interessante, porque uma ambulância estava passando, né, na via pública, a sirene ligada, levando um enfermo, uma pessoa com algum problema para o hospital, né? E quando ele olhou para dentro da ambulância, ele percebeu que havia uma luminosidade lá dentro. E a luminosidade estava relacionada com um benfeitor espiritual que estava acompanhando ali a pessoa que estava com problema de saúde, né? Então, registrando que a presença de benfeitor num bônus vibracional diferenciado, auxiliando ali a criatura que estava sendo conduzida para o hospital. E vão perceber que há uma correlação, não só entre o benfeitor, mas também que estava sendo assistido, que tem méritos, merecimentos, para que a atuação pudesse ser mais intensa, por parte da espiritualidade amiga, da espiritualidade superior. Então está tudo relacionado com o nosso campo vibracional. Então nós estamos em plena luta, e não tem como a gente saber objetivamente o que está tratando das ondas vibracionais no ambiente que a gente estiver. Aqui a gente entende, no ambiente como esse, a gente entende que as vibrações são de teor mais positivo, porque o ambiente é propício para isso. Mas na via pública, no ônibus, no próprio trabalho, né? A gente pode chegar no trabalho em determinado momento, né, que houve uma discussão entre dois companheiros, uma vibração distante, então a gente tem que ter muita tranquilidade para poder perceber. Às vezes a gente tem que fazer igual. Aconteceu alguma coisa aqui, parece que tem uma briga, alguma coisa aconteceu, as pessoas percebem, né? Mas tem que estar atento para não entrar na linha de pensamento, de ideias ou vibracional que possa retratar o lado negativo, o lado difícil, mais pesado. Ele vem, sugere alguma coisa, mas temos que ter aquele esforço numa reação positiva que possa tratar uma linha mais elevada. Então o objetivo é esse, né? Sofrer da prova da vida corporal, porque aqui é um campo de luta. E é aqui que a gente vai conseguir realmente estabelecer as mudanças necessárias. Aí a gente pode lembrar uma passagem em que Jesus, né, junto aos discípulos e outros companheiros, ele fala o seguinte: o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Mostrando que o campo de luta aqui, né, diante do contexto que foi apresentado dessa passagem. Mas fica muito claro para a gente: o que nós ligarmos aqui no plano físico, plano da terra, é o que nós realmente vamos levar quando retornarmos ao plano espiritual.
E aquilo que a gente conseguir desativar, da mesma forma. Esses impulsos que a gente falava anteriormente. E muitas vezes nós vamos pensar depois, né? A gente fala com a pessoa fala, a gente reage de forma bruta e vamos pensar no que a gente fez depois. O pensar depois, para muitos de nós, já representa a conquista. Vamos analisar de forma positiva, né? Porque antes nem sequer pensávamos nisso. Então, a razão, eu estou errado, a gente vai numerando uma série de coisas, procurando manter a razão com a gente. Mas caímos em si, percebemos que fizemos bobagem, e às vezes até estamos certo, mas não. Eu excedi na forma de responder. E acaba de conversar. Então, já desativando alguma coisa, desligando no plano de relacionamento uma situação do espírito que poderá me complicar mais à frente. Né? Se tratando da dinâmica da vida, da dinâmica da existência. Então a gente volta. Né? Não vou esperar o processo encarnatório acontecer para a gente voltar. Não. Vai estar na prova quando estivermos caminhando com o inimigo, né? Ou com a pessoa, a passagem fala do inimigo. Mas com a criatura, vai cá, conversa, você desculpa, eu excedi. Né? A pessoa fica com raiva da gente, às vezes até o resto da semana. Chateada, a gente magoa. Falamos devidamente, magoa a pessoa. Ela precisa de um tempo para desativar. Não é da uma para outra, não. Precisa de um tempo. Eu tenho que ter paciência para aguardar. Fizemos a nossa parte, cometemos o erro, fizemos a nossa parte dentro da possibilidade para o reajustamento. Agora vamos ter que esperar um tempo para que a semente lançada realmente possa gerar ali um fruto. Então muitas vezes vamos ter que aguardar um tempo para desativar no coração da pessoa aquele mal-estar que nós causamos. Mas já estamos a caminho de uma mudança. Que pode ser pelo próprio contexto difícil, complicado, que surge, né? Mesmo ali com pedido de desculpa, de perdão, implanta um registro. Não. Tem que ter mais controle. Não posso me deixar levar tanto pelos impulsos. E começa o trabalho. Aí pode ser que numa situação seguinte a gente tenha mais controle. O ideal seja dessa forma. Que a gente tenha mais controle. Vamos ficar vermelho e vamos silenciar e vamos embora. Não, desculpa, vou embora, não reagimos. Opa, já houve um avanço. Até alcançarmos no futuro, né, a espontaneidade. Mas a luta é aqui, ela é mais intensa. Porque o ambiente está por isso. E a gente estava lendo mais cedo uma página de Emmanuel em que ele vai falar a respeito de oferecermos a outra face. Em cima da passagem evangélica, em que Jesus nos orienta dessa forma, né? Esse livro foi ofendido numa face, oferece a outra. Mas ele fala exclusivamente, dá mais ênfase, a questão mesmo do atrito diante da pessoa. Pode até surgir um comportamento do físico. Então ele fala que pode parecer para muitos covardia, mas sempre aquela criatura que procura agir com mais tranquilidade, com mais equilíbrio, ela vai desativar o problema, porque senão é só tocar lenha na fogueira, né? Então, mesmo que possa haver por parte das pessoas uma não compreensão imediata, a criatura sempre estará trabalhando para estabelecer harmonia. Isso é grandiosidade de alma. Grandiosidade de alma. Para os homens, muitas vezes, parece covardia, né? A pessoa se acovardou. Você deu um tapa no murro e não revidou, você acovardou. Mas se tratando do espírito na sua jornada evolutiva, não. Mostra o envelhecimento da criatura que sabe se controlar e procura harmonizar. Qual que é o efeito disso, gente? Usando a própria linguagem humana, né? É um tapa de luva da pessoa. A pessoa fica sem saber depois o que fazer e se arrepende, né? E pede desculpa, ou seja, faz aí o processo. Se a gente revida, a gente dá mais força, a pessoa vai revidar o revide, a coisa tende ao infinito, vou colocar assim. Mas quando a criatura age dessa forma, ela desativa. E muitas vezes nós estamos sendo convidados, chamados a uma atitude dessa natureza, a desativar o problema, a dificuldade que possa surgir diante de nós. E com isso estaremos trabalhando o nosso mundo íntimo na fixação de valores e princípios tão excelentes, mas são importantes para a nossa própria felicidade, para a nossa paz. Né? Então são pontos que a gente vai observando aqui. Sabe, temos aqui os vídeos que você gostaria de se nós formos observar aqui a questão inicial 166, pergunta aqui como é que a alma pode depurar-se. E a última, 170, vai falar aqui o que fica sendo o espírito depois de sua última encarnação. E ele coloca o espírito bem-aventurado, puro espírito. Então nós estamos vendo a palavra depurar e pureza com uma certa sequência, com uma certa repetição, para que a gente comece a entender onde é que nós estamos.
Nós estamos atualmente num planeta de provas e expiações, né? Em que o símbolo da reencarnação é a água. E por isso mesmo o planeta representa na sua contextura mais água do que terra, né? E na obra Nosso Lar tem uma questão lá que coloca assim: nós precisamos mergulhar no campo carnal para lavar a roupa nas experiências da vida, a roupa perispiritual. Nós entendemos então que, como o Márcio lembrou, desde tempos remotos que se fala das vidas sucessivas. Por exemplo, em meio aos gregos, dizia das vidas, a lei de palingenesia, né? Precisava reencarnar várias vezes para se depurar. Jesus trouxe a acepção dizendo o seguinte: há muitas moradas na casa de meu Pai. Ou seja, esse universo de mundos serve para a progressão das almas. E o planeta Terra é considerado ainda um planeta no início do processo evolutivo. Abaixo da Terra tem os planetas primitivos, em que espíritos reencarnantes lá ainda não conseguem sair do campo, vamos dizer assim, da lei férrea. Já aqui nós lidamos com o bem e o mal, né? E a reencarnação funciona como um processo de limpeza do ser. Nós precisamos lavar no tanque da vida humana as sujidades da alma. Como é que nós vamos fazer isso? Nas relações humanas. Então, quando o Márcio apresentou aqui o processo de dar a outra face, é que se alguém nos agride, seja verbal ou seja fisicamente, para não entrar na sintonia inferior e extremamente, vamos dizer, pesada, nós oferecemos uma face contrária. Qual? A do perdão, do esquecimento, da nobreza de alma. Nesse processo, vamos dizer, de atrito na vida humana, nós vamos limpando aquilo que nós trazemos de nódoa, até atingirmos o conceito de pureza. São aqueles espíritos que não precisam não reencarnar mais, né? Tem a liberdade plena de cooperar com o Pai. Bom, gente, nós vamos então encerrar aqui as questões do Livro dos Espíritos, passamos a palavra ao Wagner, vai dar sequência ao estudo da luz. Nós vamos aqui, com a bênção de Deus, avançar na segunda epístola de Paulo a Timóteo, que a gente vem estudando há algumas semanas. Vamos retomando aqui o assunto a partir do versículo de número 9, no primeiro capítulo. Então, Paulo está numa argumentação com Timóteo sobre os fundamentos genuínos da fé e do trabalho cristão. Então, a partir do versículo de número 9, nós vamos, ou melhor, a partir do versículo de número 8, nós vamos ver uma conclusão dele aqui. Portanto, falando com Timóteo, nem de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participo das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Então, a gente comentou na última semana sobre essa questão das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, porque o processo de transformação, a pessoa vive uma vida instintiva, uma vida por conta das suas próprias ideias, ou dentro de padrões oferecidos pela sociedade, até que ela se defronta com algo muito superior, que no caso seria o Evangelho, ou a vivência de Jesus e seus ensinos. Quando a gente esbarra com isso inibe, porque a gente nota que o que a gente cultiva, o que a gente pensa, o que a gente sente, é muito pequeno, raia pela mesquinharia. Foi o que Jesus disse junto dos seus discípulos: os pobres sempre os tendes convosco. Porque Jesus, significando esse espírito puro, esse grau de pureza máxima que a Terra já conheceu, naturalmente ele é o futuro da raça. Ele é referência e modelo para todo mundo que ainda está se movimentando dentro do egoísmo, dentro do seu interesse pessoal, e ainda é incapaz de ampliar
o seu raio de ação, de entendimento, de proposição. Então nós geralmente temos essas experiências no trato com semelhantes que a gente fala assim, ai, mas me decepcionou muito, ai, mas me trouxe muita angústia, me frustrou. Então a gente vive isso muito no contexto social. Vive em casa, vive na profissão, porque os critérios não são aqueles que a gente chama de éticos ou de verdadeiramente morais, naquele sentido de bom proceder, o que a gente esperaria, de generosidade, visão de conjunto. Falta muito isso ainda para o ser humano. Então a gente esbarra nesse circuito de interesse pessoal. Então a gente tem vivido muito as nossas provas em razão disso. O que é a prova do relacionamento? Se não esbarrar sempre na limitação do outro, no interesse pessoal do outro, e a gente fica meio mexido, e é pequena às vezes, e aí é que a prova vem, que a gente tem que pensar assim, poxa, o meu amor acabou porque eu vi tanto que a pessoa é mesquinha, e isso realmente me inibiu. Mas é nessa hora que o Evangelho chega e diz assim, alonga a sua capacidade, alonga a sua visão, alonga o seu sentimento e adota. Se você já enxerga mais longe, se você tem mais capacidade, né, age com misericórdia, age com paciência, age com humildade. Então o Evangelho, ele tem esse poder. E a gente vai sofrer o processo, porque não existe nenhuma mudança que se faça no plano interno que não custe aflição, que não custe sofrimento, que não custe contenção, às vezes imposta assim de fora para dentro. Não vou fazer, não posso e não vou fazer. A pessoa esperneia, geme, mas se tranca. Tem um versículo do Evangelho que é pequenininho que ele fala assim, prego em grátis. É uma epístola de Paulo. Ele estava preso em Roma. E o Emmanuel pega esse versículo e comenta dizendo que nós pregamos em grátis, como Paulo. Porque Paulo continuou escrevendo nas comunidades em grátis. Falava para as pessoas que apareciam ali preso. Ele não deixou de pregar o Evangelho, de mostrar o caminho, mesmo preso. Mas nós temos que fazer isso porque a gente ainda tem muita ferocidade. A gente tem muito jogo de interesse pessoal. Então eu prendo esse egóico, esse indiferente e vou apostar no Evangelho. E vou apostar no amor. E vou apostar no que é melhor. Então a gente pode dizer como ele, prego em grátis. Porque se eu soltar a minha índole, que ainda é duvidosa, eu vou passar por cima das pessoas. Então eu vou me conter. Então por isso que a disciplina é muito importante. E foi muito valorizada pelo Chico Xavier. Ele tinha 2 tocos, né, na casa dele, um de um lado e outro do outro. Então ele era o acesso que ele tinha. Passava, entrava e saía da casa entre esses 2 tocos que ele pediu para colocar ali. Quando as pessoas amigas chegavam e falavam assim, aqui está o dever e a disciplina. Todo dia eu transito entre o dever e a disciplina, para eu nunca esquecer que eu tenho que me conter para atender o irmão. Então ele fazia isso até como didática de vida, né? Funcionava para ele? Funcionava, mas servia de referência para quem quisesse aprender. Então a gente tem que pensar muito nessas questões. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então a gente trabalhou que o poder de Deus transcende tudo aquilo que a gente conseguiu codificar, como sempre falou. Por isso que o André Luiz, na introdução do livro, no primeiro capítulo do livro Evolução em 2 Mundos, que é um livro mais científico, ele vai falar que todos os nossos valores aqui na Terra se tornam pó diante dos impérios estelares que nos aguardam no infinito da criação. E a gente entende o assunto. Porque quando a gente fala assim, eu sou caridoso, eu estou fazendo a caridade porque eu vou levar cesta para quem tem fome, eu visito enfermo e dou paz, eu dou conselho para as pessoas da região fraterna. Então eu sou caridoso. Os escritórios falam assim, os mais graduados, graças a Deus ele pôs o pé na prática do bem.
Porque um dia, mais à frente, mais experimentado, depois de muitos anos fazendo isso, ele vai chegar à conclusão de que isso não é caridade, isso é um dever. Porque Deus é amor, o nosso dever é amar. Ele vai entender que isso não é favor, não. Porque a nossa caridade ainda é favor. E eu estou sendo caridoso? Mas que isso? Estou fazendo caridade, você está achando ruim? Parece favor, é dever. É dever de amor que nós temos, porque Deus nos acalenta por amor. Ele é fonte do amor. E a gente vai entender isso um dia. Eu vou chegar um dia que a gente vai dizer, não fala para você caridade. Porque caridade quem faz é Deus. Eu estou no meu dever de cidadania universal. No meu dever. O meu dever é compreender, é facilitar, é viabilizar. Porque a ordem do universo é essa. Isso é a fonte universal. Então eu não posso fugir. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que honrar a casa. E isso é um dever. Honrar pai e mãe transcende o nosso pai e a nossa mãe. Porque honrar pai e mãe, no sentido espiritual do termo, que foi falado lá atrás, na lei revelada por Moisés e valorizada por Jesus no Novo Testamento, honrar pai e mãe significa dignificar a nossa herança com Deus, que tem a sua faceta pai e tem a sua faceta mãe. Deus é pai na concepção de criação do universo, o Criador. Mas ele é mãe no aspecto natureza, que é o dinamismo do pai. O pai fecunda a mãe e a mãe se mostra toda generosa. A gente surge numa terra, mas não foi o homem que criou a vida que tem na terra. Esse jardim que funciona entrosado, imbricado, do mineral até o homem, ele foi criado por uma força que não é a do homem. O homem chegou aqui, começou a estudar isso e deu nome. É a natureza. Isso aqui é a força que a física estuda. Isso aqui é a transformação que a química explica. Isso aqui é o fenômeno biológico que une física, química e vai redundar na vida biológica. O homem deu nome para isso. Porque Adão deu nome às coisas. Adão é o símbolo do homem. Do primeiro homem. Na verdade, não é um homem, né? É um grupamento que chegou na Terra, que definiu o nosso tipo biológico. O homem sabe as raças. É o povo que veio de Capela, que fixou a raça humana. Então ele surge, ele dá nome às coisas. Porque nós fizemos isso. Quando a gente remonta a antiga Grécia, nós vamos ver lá aqueles filósofos, né? Você pega lá um elemento que está observando os pássaros, os pombos, a carta de comida, enuncia o princípio atômico. O Emmanuel cita isso no Pensamento e Vida. Então esse elemento que enunciou o princípio atômico 500 anos antes do Cristo, e a gente está hoje estudando que o átomo não é a partícula indivisível do universo. Na verdade, está se estudando a intimidade atômica. Não sei se é partícula, se é onda. Está tentando secar aquele material. E se descobriu que o materialismo morreu por falta de matéria. Porque não é matéria, é energia, é dinâmico. Tudo vibra. Né? Aí aparece aí uma máquina Kirlian, que leva o nome do casal que desenvolveu, e ela fotografa a aura, a vibração, a energia que emana das coisas. E isso foi objeto de estudo. Hoje já avançou mais. Hoje está captando voz e imagens do além. Está ensaiando aí. Porque a gente está vendo que tudo vibra no universo. Não tem nada estático. Então por que eu vou ser? Eu sou mesmo. Efeito Gabriela. É síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não. Tudo muda. Tudo muda. Eu não sou o que sou. Tem um escritor, um poeta, que falou que ninguém banha no rio, no mesmo rio, 2 vezes. E a gente sabe que de tempos a tempos a gente está renovando. Renovação celular. Hoje se descobriu que até os neurônios se reajustam, se renovam. Antigamente não. Morreu, acabou. Descobriu que não. Então nós estamos descobrindo que tudo é dinâmico. Então a pessoa, ela está em mutação e transformação. E mutação no que diz respeito ao organismo, em transformação nos seus sentidos. Então a gente nunca é o mesmo. A vida é dinâmica. E a gente vai começando a descobrir que as aflições do Evangelho são exatamente nesse sentido. Porque o Evangelho ensina que a criação é infinita e dinâmica. Se nós pensamos no quilo, ela vai mostrar que é uma tonelada de possibilidades.
Não é um quilinho, não são gramas, são toneladas de possibilidades. A gente parte da Terra 4 pontos não sei o que de bilhões de anos. Mas acontece que tem luz chegando na Terra e que nos alcance, que às vezes os aparelhos de óptica alcançam, eles têm anos e anos-luz para poder chegar aqui. Aí quando chega aqui, fala assim, existe um mundo que irradiou essa luz. De repente acabou. Aquele mundo já desintegrou. Olha como é que as coisas percorrem o universo e de repente a causa delas já não existe. Aquilo já desagregou. Aí quando eu puder avançar no tempo e ser um espírito e poder não mais estar condicionado à matéria, a esse tempo lento, né? Que são as ondas médias, longas e médias, as ondas do pensamento. Quando eu conseguir chegar numa condição assim, de Bezerra de Menezes, de Emmanuel, de Chico Xavier, eu vou ter ondas curtas ou ultra curtas. Aí não existe tempo e espaço para mim mais. Porque eu rompi essa barreira da matéria que condiciona e que prende. Então eu vou poder me projetar, eu vou para os Sírios. Um dos mundos de Sírios, que é uma família de mundos, né, que tem 3 sóis, e que foi revelado por Emmanuel, isso, num livro romanceado, antes que a ciência identificasse isso. Falava que era um sol binário, agora é trinário. Já descobriram que é trinário. Mas a obra do Emmanuel, trazida numa época que não tinha tecnologia, que não tinha informação, que não tinha esse tipo de pesquisa, o Chico Xavier, como médium, revelou: é trinário, não é binário. E hoje chegaram à conclusão. Então o elemento fala assim: eu vou chegar lá como espírito. Quando ele chegar lá, ele vai ver que o que apareceu na Terra naquele tempo já não é mais uma realidade, já mudou, já transformou. Então é o dinamismo do universo, da criação. E a gente fica preso em sistemas. Eu não tolero isso. Eu não sei isso. Eu empaquei aqui. Aí vem um autor espírita muito interessante, a desencarnar, que ele escreve e fala assim: tempo é lugar. Tempo é lugar para muito espírito. Aí ele aparece lá. Tem um romano que disse que teve notícia da época de Jesus, que apareceu lá na reunião mediúnica. Eu achei que o médium estava doido. Eu só disse: doido por quê? Se existe bárbaro ainda vivendo naquele tempo, se existe antes mesmo do Império Romano, o espírito ficou preso no sistema dele e se nega a reencarnar e cristalizou o pensamento. A Dona Ivone deu uma aula sobre isso, que ultrapassa essa linha do homem utilitária de achar que tempo é sob o controle dele, que matéria está tendo o controle dele. Quando ela começa a sentir influência de um espírito na casa do familiar que ela estava, é interessante essa história, está no livro Recordações da Mediunidade, e ela começou a identificar aquele espírito. Tinha um espírito no ambiente geográfico onde ficava a casa. E ela começou então, por orientação dos espíritos, com proteção dos seus mentores, a entrar, sair do corpo e entrava no ambiente daquele espírito. O espírito viveu ali muitas e muitas décadas antes, e lá era uma plantação assim, de milho, michuruca, um terreninho seco, e ele ficava lá na ranimbira, pegando aquelas coisinhas, na ranimbira, na produçãozinha precária dele. E estava lá o espírito parado no tempo. O espírito parou no tempo em que ele viveu e não viu que o progresso seguiu. Aquilo foi vendido, aquilo foi transformado, foi de uma pessoa, foi de outra, até chegar na casa que estava construída nos paredes da Dona Ivone. Quantas décadas! E o espírito enxergava o lugar da mesma forma e ficou agarrado ali. Décadas parado ali. E a gente fica assim: será que o espírito fica 3, 4 anos parado no mesmo lugar? Meu Deus, fica séculos. Séculos. Se bobear, fica milênios. Tem espírito aí que caiu de um outro planeta mais evoluído que a Terra, que é a Capela, para a Terra. E está perigando cair da Terra para um outro planeta mais atrasado. Ele parou no tempo. Porque não abre mão do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua vaidade, da sua presunção. Briga com Deus. Adianta? Meu filho, o progresso não espera não. Ele vai.
Você vai ter que correr atrás dele depois. Peraí, aconteceu tantos milênios e tanta coisa assim, eu não participei? Não. Isso é uma realidade espiritual. Então, Dona Ivone entra no quadro do Espírito, começa a conversar com ele. O que você está fazendo aí? Ah, esse aqui é meu terreno. O terreno dele não existia mais. Tudo foi mudado pelo tempo. Ele não viu que a mente dele parou ali. Isso é uma realidade até para encarnar. Você já viu uma pessoa que tem um trauma e tudo que ela vive é aquilo? Tem aquela cor? Vamos colocar aqui. A mulher teve 3 filhos, casou, apaixonada, aí o marido trocou ela por uma outra. Foi embora, não quis saber nem de filho. A vida, aí ela fica assim, toma um choque. Ela não geriu aquela situação, ficou inconformada. Aí ela, todo dia acorda, faz o café para os filhos, faz o almoço, faz o jantar, manda os filhos para a escola. Maquinalmente ela faz isso, mas a alma dela parou naquele dia do abandono. Passa uma vida inteira. O fulano, você está boa? Eu estou levando. Pois é, porque você viu, não sei o que. Ah, pois é, o fulano me deixou. E passa 5 anos, ah, pois é, o fulano me deixou. E passa 10 anos, ah, o fulano me abandonou. E passa 20 anos, ah, pois é, o fulano me abandonou. E passa 50 anos assim, pois é, o fulano me abandonou. E desencarna, quando chega no além, fala assim, o fulano me abandonou. Aí os espíritos, agora na hora de você acordar. Você parou no tempo, agora você vai acordar. Ele te largou porque você tirou um monte de gente do lado, lá atrás. Você sabia disso? Você fez um monte de gente sair do lado. Porque você tinha muito encanto, você seduziu, depois jogava fora. Aí você sofreu a lei de causa e efeito. Eu fiz isso. Fez. É lei. Não tem vítima nesse universo, não. A cada um segundo as próprias obras. Aí ela, mas eu não digeri. Pois é, o seu problema foi esse, você parou no tempo. Você fez tudo maquinalmente. Aí a pessoa descobre que parou. No dia que foi abandonado. Aconteceu com o espírito, ficou agarrado. E a Dona Ivone conversou e preparou ele. Desdobrava do corpo e ia bater papo com ele. Foi preparando ele psicologicamente. Você não acha que esse terreno não dá nada, não? Eu tenho uns amigos. Eles têm interesse em comprar isso aqui, porque eles estão querendo fazer umas casas novas, você vai ter um dinheirinho, você vai poder procurar seus parentes. Começou assim, conversando com ele. Olha o trabalho da médium. Isso é o trabalho de desobsessão, que acontece nas sessões mediúnicas. Para tirar o espírito do tempo em que ele parou e que virou a realidade dele. Aí começou a conversar com ele, preparou assim, então você traz isso aqui um dia, vamos conversar. Aí os mentores entraram, como ela entrou no tempo dele, no clima mental dele, os espíritos protetores vieram. Aqui, meus amigos, eram os protetores da Dona Ivone. Ah, nós estamos interessados no seu terreno, se interessa em vender? Uai, vamos conversar. Aí usaram cifras da época, criaram o recurso do dinheiro, assim, não só vamos te pagar, mas como a gente vai te apresentar um lugar muito bonito para você poder comprar lá. Oh, que beleza! Mas seus amigos são muito bons, falei que você quiser um isso. E aí os espíritos protetores pagaram, assim, agora você vem com a gente, pega suas coisinhas aí, nós vamos te levar lá para um lugar, uma cidade maravilhosa. Levaram para o mundo espiritual. Chegou lá, começou. Aí nós estamos desdobrando o assunto, que ela não conta isso. Ah, você está aqui? Pois é. Você ficou lá no nosso terreninho tantos anos, né? Ah, agora nós temos casa maravilhosa, tem dinheiro. Não, mas já está comprado. Você vai guardar seu dinheiro. Daí a pouco, você vai para uma escola, que aqui tem escola, aqui tem um hospital, você vai se tratar. Nós vamos te acolher em casa. Oh, mas não pensei que ia encontrar com vocês, que coisa linda. Eu tenho que agradecer demais que a dona, que a tal Dona Ivone, pois é, ela vai te visitar. A médiuma. Daí a pouco ele vai ter aula. O que é desencarnar? O que é assim? Aí eu cheguei à conclusão, então eu estava parado no tempo. Estava, meu filho. Então aqueles espíritos criaram dinheiro e entraram no meu tempo para poder me ajudar. Foi, meu filho. Oh, meu Deus, então eu parei no tempo, perdi anos? Perdeu, meu filho. Tudo porque você ficou agarrado naquele terreno. Vocês entenderam? Então, olha o drama dos espíritos. A gente faz isso na vida. Eu não aceito aquilo que me aconteceu. Todo dia a pessoa remora aqui. Parou no tempo. Por quê? Aí tem que vir a aflição do Evangelho. Falar com você assim, deixa de ser cabeça tonta, deixa de ser apegado, deixa de ser egoísta,
deixe de ser orgulhoso, deixe de ser vaidoso. Vamos prestar atenção no que é de Deus. Não fica preso nessas coisas, não. Tudo passa. O que é nosso, gente? Nem o corpo. De uma hora para outra, puf, sem aviso prévio. Eu posso estar aqui, de repente, me dar um piripaco aqui, eu vou arrastar igual cobra no chão, uma crise renal. Então a gente não é senhor de nada. A gente é usufrutuário, a título precário. Tudo passa, então eu tenho que ter o quê? Minha alma imunda. O que vai ser a vontade de Deus para hoje? E procura a vontade dele. É claro que eu faço meu planejamento, mas eu só executo se eu tiver chancela para isso. E a chancela vem do alto. Então não adianta eu falar que eu sou dono, que eu vou fazer acontecer. Não! A gente não compreende o todo. A gente tem uma visão particularista. Então o Evangelho liberta a gente para a visão de conjunto. Por isso que a gente no Evangelho para de dizer eu, começamos nós. Porque é conjunto. Então, tudo depende de uma lei que define a cada um segundo as suas obras. Eu posso não entender isso hoje, mas eu tenho o meu ontem. O meu ontem deságua no meu hoje. E o que eu fizer hoje vai desaguar no meu amanhã. Por isso Chico disse, a frase que ficou célebre, né, que a mídia usou até. Se eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo, eu posso começar agora e fazer um novo fim. Porque hoje é o meu dia. Hoje é a minha oportunidade. Posso renovar tudo. Maria de Magdala conheceu Jesus e ela era obsediada. Ela tinha 7 vícios que a gente relaciona com 7 vícios capitais. Era possessa de 7 demônios. A mulher era toda tomada. Se a gente for fazer um estudo da nossa estrutura vibratória, nós temos 7 centros de força e 7 chakras, que são os correspondentes do corpo. Todo o nosso organismo espiritual e o nosso corpo físico funcionam em razão desses 7 centros de força, que tem correspondente no físico. Então tem a glândula, a epífise, tem a hipófise, aí vão para o laríngeo, para o cardíaco, para o esplênico. A gente vai ter correspondente no corpo. Eles governam o organismo espiritual e o físico em conexão vibratória. É como se as 7 potências dela estivessem viciadas. Ou seja, toda a vida dela era tomada por espíritos viciosos. Vocês já pensaram o que é isso? Pois foi esta mulher, numa época que a mulher não valia nada, e que era considerada uma mulher perdida, de má vida, o próprio Evangelho define. Essa mulher sente uma sede de algo superior a ela, que tinha sede de amor e viciosa antes. Ela ouviu uma pregação de Jesus. Pronto, despertou. É isso. Estou procurando bater um monte de porta, mas é isso. Começou a seguir anonimamente. Até o dia que teve a entrevista na casa de Pedro. E o Pedro, quando viu aquilo, jogou o ar de recriminação, gelado em cima dela. Jesus não recriminou Pedro. Viu tudo. Mas disse para ela, ao final da conversa, é preciso crer em Deus e em ti mesma. E não adianta só crer em Deus, Deus joga tudo na sua cabeça. Não faz não para você ver. Faça a tua parte que o céu te ajudará. Tem que dar a premissa. Tem que entrar com a vontade. Porque Deus não violenta. Então Deus opera segundo a sua invocação. Eu quero, não dá mostras. Porque se você abrir a porta, Deus entra. Mas se você não abrir, não tem jeito. Fica esperando ele rachar com a cabeça para poder. Vai ficar milênios. Até a tsunami vir te levar, você não aguenta mais. Deixa eu fazer alguma coisa. Porque é assim que acontece. Então Emmanuel tem uma frase fabulosa. Aliás, é do Humberto Campos, mas virou do Emmanuel, que é o coordenador. Deus não usa violência, usa o tempo. É esse maravilhoso tempo que vai preparando as almas. Porque Deus não é violência, porque Deus é amor. Então Ele opera segundo as aberturas. Porque quem quer, pede, bate, busca, como Jesus recomendou. Agora não fique esperando Deus violentar.
porque isso não é dele. Ele espera. Deus é a paciência suprema e aguarda o filho querer. Quando a circunstância se faz, vem então o recurso. E é aí que a gente entende esse processo, que pode levar milênios, mas aconteceu com Maria de Magdala numa só existência. Ela desarticula toda essa obsessão renunciando, se submetendo, humildade. Renúncia e humildade. E se deu em caridade. Porque quando não tinha ninguém para ajudar os leprosos, eu sou a mãe deles. Se tornou a mãe deles, a mãe espiritual deles. Até contrair a lepra. Toda sujidade sai pela lepra. Na época era lepra, hoje é hanseníase. Porque a pessoa vai falar assim, mas ela não aceitou Jesus, por que ela teve lepra? Porque toda a toxina que movimentou o seu corpo espiritual passou para o corpo físico. Quando ela chega no mundo espiritual, ela está limpinha. Porque houve desvio de conduta. E como é que ela reparou? Suportando no corpo a limpeza do perispírito. Quando ela desencarna naquelas convulsões da lepra na época, porque ela quis se despedir de João, de Maria, lá em Éfeso, e fez uma caminhada longa e penosa, em que ela teve tomada, ela tinha virchoviana, que é a pior, contagiosa, e que dá aquelas manchas violáceas que se tornam purulentas, o pior tipo da hanseníase. Então, quando ela contrai aquela doença, e ela vê que ela tem pouco tempo de vida, as muitas saudades daquele povo de Jesus. E ela então se dirige uma viagem penosíssima, porque miserável, vivia de resto no Vale dos Imundos. Que a única coisa que o Antigo Testamento define como caridade tem que ter um lugar para os imundos, que eram os leprosos, e de vez em quando despejavam alguma coisa de comida. De vez em quando. Era isso que a religião antiga fazia. No máximo. Não era como Pedro, que instalou na casa dele a casa de todos. Leprosos, crianças desabrigadas, viúvas, carentes, loucos. Ela estava tudo na casa dele, foi estendendo. Foi a primeira agremiação verdadeiramente caridosa que surgiu no mundo. Casa de Pedro, Simão Pedro. Porque ele foi inspirado por Jesus, que atendia a todos indistintamente. E ele começou a agregar ali com sua família. Foi a Casa do Caminho. Foi a primeira instituição de caridade que surgiu no mundo, graças à implantação do Evangelho. Porque antes não existia isso. Então Maria parte dali daquela miséria e vai sendo acolhida pelos cristãos quando ficava adoentado. Eles tinham preconceito. Acolhia em casa. Assim que ela melhorava, seguia. E ela contava os planos dela, seguia. Até chegar a Éfeso. Chegou muito ruim. Toda tomada de febre, toda purulenta. Mas a caridade dos cristãos fez com que ela pudesse rever esses corações queridos. E ali ela desencarna. Quando ela desencarna, ela se vê toda curada, rejuvenescida, andando por aquele inesquecível mar da Galileia. Ela sentia as ondas vindo e batendo nos seus pés. Começou a caminhar respirando a longos haustos aquela beleza de lembrança. Quando de repente ela vê alguém destacando-se no horizonte e foi se aproximando até que chega perto. E com a mesma surpresa com que ela o viu ressuscitado, ela se ajoelha, mestre. E é quando ele diz para ela: vem, Maria, atravessaste a porta estreita, sofreste muito, vem, eu te espero. Ele a recebeu no mundo espiritual. Uma só existência, para mostrar para a gente que quem quer romper tempo e espaço não espera, faz. Basta amar. E o amor desarticula tudo quanto é sombra da nossa vida. E é por isso que a gente fica amarrado, porque não anda. E o amor inclui perdão, paciência, tolerância, renúncia, humildade, confiança. Inclui tudo isso.
porque são raios desse sol chamado amor. O amor engloba todas as virtudes, porque o amor é universal. Ele não é um amor caprichoso, isso é paixão. Quando é só específico e só naquela condição, é paixão. É partidário. O amor é um sol que brilha em favor de todos. Então, quando a gente lê nessas ambições do Evangelho, que nos salvou, chamando para uma santa vocação, não segundo as nossas obras que são caprichosas, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Ele quer dizer que o amor do Cristo criou o planeta, nos situou nele e nos embala, para que possamos ser como ele. Guia e modelo da humanidade. Que o Senhor nos abençoe. Nós temos. Muito bem, gente, nós vamos aí caminhando para o encerramento da nossa reunião e vamos ouvir as partes. Cultura do bem. Identificando a lei de causa e efeito por fiel da balança evolutiva, a reger todos os processos da vida na criação, imperioso ajustar-nos ao plano da justiça divina para que sejamos felizes nos investimentos feitos. Reflitamos. Se ninguém colhe sem plantar, por determinação da lei de Deus, e se cada um colhe segundo as próprias obras, a atitude inteligente de cada um de nós será o cultivo do bem genuíno. A questão, portanto, ultrapassa a esfera da crença religiosa e se apresenta por fundamento científico e lógico da vida universal. Semear simpatia como meio de adubar territórios alheios que serão franqueados a nós um dia. Estimular a educação, certos de que a melhoria de todos é campo dadivoso a nos beneficiar a qualquer tempo. Suportar com equilíbrio as provas e desafios da jornada como meio de capacitação interna, de transformação moral para o futuro. Exercitar constantemente a paciência, viabilizando o florescimento da fé no melhor como recurso de intensificação da paz a partir da doação do que possuímos de melhor na alma. Sim, meus irmãos, a cultura do bem está em plenitude estampada nos exemplos de Jesus e será por ela, valorizada por cada coração, quem implantará o mundo melhor e mais fraterno que todos desejamos. André Luiz. Minha querida Elisângela, como me dói o coração este momento de mudança, de novo curso às nossas vidas. Mãos caridosas e carinhosas me amparam desde aquele instante em que senti um gelo inexplicável tomar conta do meu corpo enfermo e já imprestável, de modo que fui transferido do carinho de vocês de casa para outro local abençoado, onde recebi muita atenção e muita orientação generosa. Ainda estou trabalhando comigo mesmo para ajustar a cabeça e ficar mais firme. Embora os quase 2 anos de enfermidade, não consegui chegar na vida espiritual tão livre das impressões do tumor teimoso. E ainda agora sinto-me zonzo e um pouco aéreo. Estou aqui sob os cuidados do amigo José Grosso, que muito aprecio e que, por bondade, me aceitou por irmão e companheiro espiritual. Ele pede-lhe dizer que a dor se converterá em experiência e lhe dará autoridade moral nos caminhos de sua fé. Não sei dizer a você se amo mais outra pessoa que não seja você. Meus filhos estão no meu coração todo dia e fico pensando no Frank Júnior com uma saudade que não tem fim. Sei que você dá conta de tudo, pois me casei ciente de sua força e de suas virtudes. Quanto mais eu melhorar, mais estarei trabalhando por vocês e quero em breve estar bem ativo para ver meus filhinhos se tornarem pessoas talentosas na profissão e de bom caráter para o bem da sociedade. Peço a vocês esquecerem essa história de ingratidão em família. Quando a gente ajuda alguém, a gente faz por amor. E amor não cobra tributo pelo que fez. Beijo as mãos dos amigos que apoiaram vocês e ajoelho
aos pés da tia pelo bem que nos fez. Agradeço também aos amigos do Centro Espírita que tanto lhe ajudam, meu amor. Se Deus permitir, e acredito nisso, estaremos sempre juntos e o nosso lar será ainda mais cheio de amor e de luz, com união e paz. Oremos juntos, pois a morte não existe. O seu para sempre, Franco. Querida filha, Jesus, o Mestre amado, nos abençoe. Passo rapidamente para abraçá-la fraternalmente e para dizer que estamos trabalhando para encaminhar seu esposo à vida maior, embora ele ainda resista à ideia da desencarnação. Você guarda méritos por efeito de sua postura digna e sincera na vida. Sigamos com fé em Deus e agindo para com semelhantes de acordo com como desejamos que eles ajam para conosco. Deus abençoe sua família e seu lar. Do irmão e amigo Jofre Leles. Muito bem, gente, nós vamos encerrar a nossa reunião agradecidos ao Pai Criador das bênçãos escolhidas pelos nossos corações.